Meu irmão, minha irmã, boa noite, graça e paz a partir do Senhor Jesus. Que bom a gente poder se encontrar mais uma vez aqui para esse momento de meditação na palavra. Nesse momento onde nós estamos ainda em quarentena por conta aí da situação que nós enfrentamos, e é sobre realidade, né, a nossa realidade, que eu gostaria de conversar nessa noite. Espero que você esteja bem, espero que você esteja acompanhando aí os nossos encontros aí. Nós temos os nossos encontros online, reunião de oração na quarta-feira. Nós temos aí também os nossos encontros aí na parte da manhã, e agora, né, como culto, cada um dentro da sua casa e fazendo da sua casa, né, uma parte muito importante da igreja. Eu estive pensando ainda nesses dias, nesses últimos dias, né, acerca da realidade que estamos enfrentando, e a palavra de Deus é maravilhosa, né, para acalmar o nosso coração, para nos dar alento, para renovar nossa esperança. E tem um livro maravilhoso na Bíblia, né, a Teologia Sistemática do Apóstolo Paulo. Estou falando da sua carta aos Romanos. E o texto da mensagem de agora é o texto de Romanos capítulo 5. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, verso 1 até o verso 11, para meditar um pouquinho sobre tudo que nós estamos enfrentando, toda a situação, né, todo esse caos, todo o desânimo, né, tudo que tem sido parte aí do nosso dia a dia aí nesse último mês, e a gente não sabe até quando vai enfrentar essa dificuldade. Pode ser que ainda na primeira quinzena de maio as coisas estejam, comércio fechado ainda, e aí aquele medo, né, da manutenção do nosso trabalho, de nos faltar o necessário para o dia a dia. Mas a palavra traz muita paz para o nosso coração. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, o texto diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Se por um lado a gente passa por um momento tão difícil, onde o medo tem se instalado dentro da nossa mente, onde ele tem feito com que os nossos sentimentos sejam de um viés muito negativo, onde a nossa esperança é questionada, onde muitas vezes chegamos à conclusão de que as coisas estão fora do controle, né? Paulo vem dentro dessa carta maravilhosa para nos lembrar, né, de qual é a nossa verdadeira realidade. E a nossa realidade, né, se você esteve atento à leitura, a nossa realidade, eu vou começar do final do texto, o verso 10 assim: nós éramos inimigos de Deus. E aqui nós temos uma realidade que faz parte da vida de muita gente hoje. E olha que coisa interessante. Por que nós, como cristãos, que se você olhar para a primeira parte do texto, diz que nós fomos justificados, por que nós estamos tão preocupados, né, com a situação presente, e estamos esquecendo, né, da situação futura, ou seja, da vida que a palavra diz que é eterna? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Não estou dizendo aqui que a gente tem que dar de ombros e menosprezar a situação aí do Covid-19. Só que quando você lê o Evangelho, você descobre que existe uma doença, uma realidade muito mais danosa, né, do que o Covid-19, e Paulo vai trabalhar muito bem essa questão na carta aos Romanos. E eu estou falando do pecado.
Então, veja bem, se uma pessoa não cristã, alguém que ainda não teve o contato com o Evangelho, essa pessoa é acometida aí pelo Covid-19, né? Então o que acontece? Essa pessoa não conhece Jesus. Se essa pessoa morrer, né, é algo trágico e é algo eterno, né? E pense agora comigo um cristão, né, alguém que na sua vida já conheceu o Evangelho, já conheceu a Jesus Cristo, e essa pessoa agora conhece o Evangelho. Se o cristão, né, aquele que tem vida com Deus, for acometido pelo Covid-19, ele pode chegar a perder a sua vida. E alguns cristãos perderam a sua vida, vitimados aí por essa doença. Mas a história não termina por aí. A vida é eterna. É uma vida saudável ao lado do Criador, ao lado de Jesus. O que eu estou querendo dizer aqui? A gente precisa ter os nossos olhos ali bem centrados na palavra de Deus para entender, né, a situação que nos cerca, que cerca a nossa família, que cerca a nossa casa, que cerca os nossos vizinhos, os profissionais que trabalham conosco. Uma vida sem Jesus, né, significa morte eterna. E não sabemos o dia de amanhã, não sabemos nem se estaremos vivos daqui a 5 minutos. Ninguém sabe. Daí a gente precisa, em primeiro lugar, como cristãos, louvar a Deus pela salvação, né, na nossa vida. Mas também pedir ao Senhor que derrame graça, né, para que a gente possa trazer essa palavra de salvação para aqueles que ainda não conhecem. Em primeiro lugar, o verso 1 e o 2 nos mostra a nossa realidade. Nós somos justificados. Olha o que o texto diz no verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por intermédio, né, do Senhor Jesus Cristo. O que significa uma pessoa ser justificada? Significa ela ser declarada justa. Imagine você uma dívida financeira enorme, né? Imagine que você deve aí $1 bilhão, né? Para a nossa realidade, uma dívida impagável, né? Essa era a realidade, né, do homem antes, né, da intervenção de Jesus, mas não apenas do viés financeiro, do viés, né, eterno. O pecado, ele cometido pelos nossos primeiros pais no Éden, lá no relato do Gênesis, ele fez com que o homem se desconectasse de Deus. E você conhece Deus ali como um ser justo, dizendo a Adão, não peque, porque se você pecar, certamente você morrerá. Daí o pecado traz como consequência a morte. E Paulo diz isso nessa carta, porque o salário do pecado é a morte. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se nós estamos preocupados com a questão do Covid, fiquemos, que a gente possa tomar os nossos cuidados, né, sermos aí sábios aí na prevenção, mas ao mesmo tempo que a gente possa lembrar que a pior situação é a situação de alguém que ainda tem essa dívida diante de Deus, porque apenas em Jesus existe a salvação, é só Jesus quem justifica. Um homem, uma família que ainda não conhece a Deus, ela não será salva, você sabe muito bem disso, né, apenas tendo uma vida com boas atitudes. As boas obras não salvam ninguém. A gente já estudamos isso na escola bíblica dominical. Apenas Jesus é quem tem o poder de entrar na vida de um homem e declará-lo justo. E foi justamente isso que fez na minha e na sua vida. E pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. O mesmo Paulo escreve isso aos Romanos, aos Efésios, melhor dizendo. E essa justificação, né, este ato de nos declarar justos, ele também traz uma outra consequência para a nossa vida, né? E esse verso 1, o verso 2 diz, né, o verso 1 diz que nós temos paz com Deus. Não estamos em guerra. Nós não estamos em uma situação de estarmos longe de Deus. Não existe briga, não existe nenhuma situação adversa. Ao contrário, existe paz. Porque nós fomos declarados justos, porque a dívida impagável Jesus pagou por nós, entregando a própria vida, né, para que o preço do nosso pecado fosse pago. Então o que acontece? Nós somos declarados justos. Isso não significa que não cometemos atos de pecado, mas ainda estes já foram pagos, né, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Somos declarados justos. E isso, né, traz paz para a nossa vida. Nós temos paz com Deus. E ainda, esta nossa realidade
tem uma outra consequência, né? E uma consequência essa que muitas vezes nós estamos menosprezando. Porque o texto no verso 3 diz o seguinte: e não somente isto, né? Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Mas eu adiantei um pouco aqui. Na verdade, essa consequência que nós estamos muitas vezes menosprezando está no verso 2 ainda, que diz assim, que esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então nós que fomos declarados justos, né, pelo sacrifício de Jesus, nós que temos uma realidade de ter paz com Deus, essa é a nossa realidade, nós também fomos liberados, eu vou dizer assim, nós fomos preparados para que através da nossa vida nós possamos gloriar a Deus, nós possamos render glórias a Deus. É isso que o texto está dizendo, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Meus irmãos, isso significa que nós fomos criados para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Aqui eu queria te convidar a fazer um exercício. Eu tenho feito esse exercício. Pegue uma folha de papel e uma caneta. É um exercício muito simples, mas baseado nesta afirmação do verso 2. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Como cristãos, nós desempenhamos vários papéis. Todo ser humano desempenha vários papéis. Por exemplo, no meu caso, eu sou pastor, eu sou pai, eu sou marido, eu sou atleta, eu sou... E aí você pega na sua vida e coloca na sua vida. Eu sou irmão, eu sou discípulo de Jesus. Pegue a sua área profissional. Sou médico, sou advogado, sou engenheiro, sou vendedor, eu sou atendente de loja, eu sou... Nós temos aí tantas profissões, não é verdade? Pegue a sua vida em todas as suas áreas. E aí você escreva cada uma delas nessa folha de papel. E questione a você mesmo, dizendo, como eu tenho rendido glórias a Deus nessa área da minha vida? Como pai, eu tenho dado glórias a Deus através das minhas atitudes como pai? Como marido, como esposa, como irmão, como membro da igreja, como discípulo de Jesus, como profissional? Porque, meus irmãos, a gente precisa lembrar de algo muito sério aqui. Agora, o momento sério da mensagem, não que os outros não sejam, mas eu gostaria da tua atenção nesse momento. Nós fomos criados para adorar. O ser humano foi criado com esse desejo, essa necessidade de adorar. E se nós não adoramos a Deus, e não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando outra pessoa ou outra coisa. Existem pessoas adorando dinheiro. Existem pessoas adorando a sua imagem no espelho, esse narcisismo. Existem pessoas adorando prazer. Existem pessoas adorando uma posição social. Existem pessoas adorando talvez o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. E não estão adorando a Deus. Não dá para adorar a Deus e adorar a outros deuses. Jesus deixou isso muito bem claro no Evangelho. E aqui me parece que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está deixando isso de uma forma bem clara. Atenção com a sua vida, para que de fato você esteja adorando a Deus. E aí quando a gente para e a gente reflete em tudo aquilo que Jesus já fez por nós, e aqui no capítulo 5 de Romanos nós estamos vendo, então vamos fazer um resumo. Jesus nos justifica, somos declarados justos diante de Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta. Então, nós somos condicionados a render glória a Deus na nossa vida. E se não estamos neste caminho, em algum outro nós estamos. Concorda? E aqui a gente precisa parar e refletir, se de fato nós estamos adorando a Deus. O segundo ponto que eu gostaria de dizer é que essa realidade que Deus proporcionou para nós, ou seja, a justificação, a paz com Deus por intermédio de Jesus, ela nos habilita a rendermos glórias a Deus até quando enfrentamos dificuldades. Então olha só, mesmo no meio desta crise global do Covid-19, mesmo no meio dessa situação onde nós passamos no nosso país, o brasileiro sofre demais, porque além de enfrentar
e de ser ali alcançado por toda a dificuldade global, né? Quando a gente olha para o nosso próprio país, ainda existem aí as peculiaridades do Brasil, né? As crises no governo. Se a gente for parar para pensar, né, talvez as últimas décadas nós enfrentamos crises no governo, não é verdade? E crises essas que trazem consequências econômicas, que mexem ali com a nossa vida, né? Que mexem ali com as nossas finanças, né? Que fazem com que muitas vezes a gente perca o sono e a esperança. Até as dificuldades, né? Elas são possibilitadas por Deus, né, nessa realidade para que a gente renda glórias a Ele. E isso fica muito claro quando nós lemos a partir do verso 3. Olha lá. E não somente isto, mas nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi, né, liberado, nos foi entregue. Então, até as dificuldades que nós enfrentamos devem glorificar a Deus. Então, isso significa que eu e você, irmãos, nós devemos nadar contra a maré, né? Em uma situação onde todo mundo está desesperado, nós precisamos manter a calma. E por que devemos manter a calma? Porque nós temos esperança, porque nós temos paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus, por que eu vou andar tão desesperado, né, em vista dessa realidade que nós estamos enfrentando? Se eu tenho paz com Deus, se eu conheço a realidade acerca da minha salvação, da minha justificação, por que eu ando como se eu não soubesse dessas coisas? Por que a minha postura muitas vezes é completamente igual à postura de uma pessoa que anda completamente desesperada, com medo de perder a sua vida, com medo das atitudes que os governantes têm tomado, né? Completamente entregue ao desespero, né? Completamente entregando os pontos. Muitas vezes nós estamos agindo assim, não deveríamos. Talvez a leitura de Romanos venha também para trazer essa lembrança. Nós temos paz com Deus por intermédio do sacrifício de Jesus. Isso significa que nós sabemos, nós conhecemos uma realidade diferente. E essa realidade tem que nos trazer paz, até quando nós enfrentamos dificuldades, né? O verso 4, né, diz o seguinte, o finalzinho do verso 3 diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Eu me recordo de quando eu estava no seminário estudando, o pastor Ricardo Agreste, lá da igreja Chácara Primavera em Campinas, ele dizia algo que ele também dizia e diz até hoje nas suas pregações. O maior objetivo de Deus para as nossas vidas não é a nossa felicidade, é a nossa maturidade. Se fosse a nossa felicidade, Deus trataria a mim e a você como crianças pequenas, crianças mimadas, que começam a chorar quando não tem ali o seu chocolatezinho, né? E aí Deus viria e entregaria o chocolatezinho. Senão ele vai ficar ali preocupado. Ai, deixa eu fazer com que ele pare de chorar. Mas o pastor Ricardo dizia o seguinte, o objetivo de Deus está nos preparando, né, para a nossa maturidade. Porque felicidade sem maturidade, né, não é duradoura. Agora, quando nós entendemos a nossa realidade diante de Deus, através daquilo que Ele já fez por nós, entregando o seu próprio Filho para morrer, para pagar a nossa dívida, isso vai fazer com que nós tenhamos maturidade. E essa maturidade, ela é vivida, né, não apenas quando as coisas estão completamente tranquilas, mas até no meio das tribulações. Porque as tribulações, elas são transformadas para nós em perseverança. Elas nos fazem homens e mulheres mais perseverantes. E o que é um ser perseverante? É aquele que não desiste, é aquele que não entrega os pontos. Perseverante, ele sofre? Certamente, todos nós sofremos, mas nós não entregamos o ponto, porque a nossa esperança não está em nós, a nossa esperança está em Jesus. Né? E essa perseverança, então, ela nos dá experiência, e essa experiência, ela
se transforma em esperança. E nós esperamos nele, em Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, a nossa realidade, né? Verso 1 e verso 2. A realidade de que nós somos justificados, nós nos tornamos justos. Porque Jesus, de fato, possibilitou isso para nós. O mérito é dele. É ele quem conseguiu, né, fazer com que, mesmo depois do pecado dos nossos primeiros pais, né, nós voltássemos a ter paz com Deus. Paulo ainda vai continuar falando disso, né, nos outros versículos. Né, se você observar na sua Bíblia, no verso 12 para frente, Paulo vai fazer um paralelo entre Adão e Cristo. Através de um Adão, o pecado entrou no mundo, mas através de outro, Jesus entrou a salvação. Para aqueles que o Pai escolheu, né, tornar justos diante de Jesus. Né, ou seja, para mim e para você. Em segundo lugar, as dificuldades, né, também possibilitam a gente dar glórias a Deus. É o que nós vimos do verso 3 ao 5. E do 6 até o 11, né, a lição que nós aprendemos é que nós fomos justificados graças ao sacrifício do próprio Deus. Né? Você pode perceber isso, né, a partir do verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Eu vou ler só mais o 8 que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui, meus irmãos, o que esse verso 8 está dizendo é que nós não merecíamos a salvação. Se Deus ele fosse apenas justo e não fosse misericordioso, nós não seríamos salvos. Mesmo que nós abandonássemos tudo e fôssemos morar num mosteiro. A história da igreja mostra que alguns movimentos fizeram isso. Né? O movimento de se separar do mundo, entendendo que assim as pessoas estariam se separando do mal. Não, o mal está dentro do coração do homem. Por isso que a Bíblia diz que o coração é tremendamente corrupto, ele é enganoso. Por isso que Jesus vai dizer que o mal ele não é aquilo que entra no homem, é aquilo que sai. Leia lá o Sermão do Monte e você vai perceber isso. Porque é do coração que saem, né, todas as mazelas, né, todo homicídio, toda contenda, todo adultério, todo egoísmo. Porque é isso que o pecado faz. É isso que essa pior doença existente na humanidade faz. E a gente precisa abrir os olhos para isso. Esse verso 8, ele mostra para nós que todo mérito da nossa salvação, ele é um mérito. Então o mérito, ele é de Deus. Somos salvos porque Deus decidiu nos salvar. Agora, quando eu olho para isso, eu faço uma pergunta. Né? Eu gostaria de deixar uma pergunta para você. Se eu sou salvo pelo mérito de Deus e não pelo meu, isso significa que eu não sou um ser independente. Concorda comigo? O homem que ele se entende independente, que se entende que ele tem capacidade de resolver os seus próprios problemas espirituais, ele está fadado, né, à morte eterna, a viver no inferno. Porque é apenas Jesus quem consegue nos salvar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Leia, está lá no Evangelho de João. Então não são boas obras, não são boas opiniões, não são boas ações. Né? Uma pessoa pode até ter um coração voltado às necessidades do próximo. Mas isso não significa que ela salva a sua própria vida, a sua própria existência, que ela alcança, por intermédio das suas próprias mãos, a salvação eterna. É só Jesus, é só através dele. Então, por que nós nos sentimos ofendidos com tanta facilidade? E por que eu digo isso? Nessa última semana, na quarta-feira, eu já disse aos irmãos, eu tomei uma atitude, né, e isso aqui não é lei, é apenas estou compartilhando com você uma atitude que eu tomei para a minha vida. Né, se você quiser como sugestão, fique aí para a sua vida. E a atitude é essa de passar menos tempo nas redes sociais, né, e passar mais tempo, né, focado no estudo da Bíblia. Por quê? Porque, meu irmão, rede social virou sinônimo de sabedoria hoje, não é verdade? Todo mundo é mestre em ciência política nas redes sociais.
né? Todo mundo é mestre em economia na rede social. Todo mundo é mestre, né, na vida em sociedade. Todo mundo coloca as suas opiniões e todo mundo fica ofendido com as suas opiniões. Para vocês terem ideia, e um outro grande problema que eu tenho visto é o problema da generalização. Eu vi um pastor, que aqui no Brasil ele é muito famoso, ele dizendo o seguinte, que se a igreja ainda apoia o governo, a igreja é corrupta. E aí eu parei e pensei, opa, peraí. Então, se eu oro pelo governo, significa, na visão desse pastor, que eu apoio o governo, então eu sou corrupto? Mas não apenas esse pastor, que é um pastor de renome, não vou mencionar aqui quem que é por uma questão ética, mas não apenas ele. Irmãos, às vezes, das nossas próprias igrejas, das nossas próprias comunidades locais, através do seu dedinho ali no teclado ou no seu celular, tem dito para outros, você é isso, você é aquilo outro. Por conta de uma opinião política, por conta, né, de uma forma de se enxergar as coisas. E meu irmão, minha irmã, isso não é bom acontecer no nosso meio. Né? Isso não é uma coisa legal, mas muitas vezes nós, né, dizemos uns para os outros, você é isso, você é aquilo, porque no fundo nós ficamos ofendidos com aquilo que o nosso irmão colocou na rede social. Nós ficamos ali, muitas vezes, levando para nós, né, essa questão. Augusto Cury diz no livro dele que quando nós temos esse tipo de problema, né, quando nós acusamos as pessoas por conta de pensarem diferente e não acontece o perdão, né, você vai dormir e o ofensor está lá na sua cama. Por quê? Porque você não consegue, né, você não consegue esquecer daquilo que ele disse acerca de você. Ou seja, você não consegue esquecer a ofensa porque você se sentiu ofendido com aquilo que a pessoa colocou. E muitas vezes isso tira a nossa paz. Né? E nas últimas semanas, né, o que me motivou a tomar essa decisão de passar menos tempo nas redes sociais foram postagens de irmãos, né, que só faltam dizer, olha, você é um corrupto, você... E interessante que não falando comigo, né, não foi algo direcionado à minha pessoa, mas direcionado a irmãos que eu conheço, que fazem parte da mesma família que eu e você conhecemos. E se eles fazem parte da mesma família, a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então, o que a rede social tem mostrado muitas vezes, né? Ela pode ser usada de uma maneira muito sábia, mas muitas pessoas não têm sabedoria para usar. Isso estava fazendo mal para mim e eu tomei essa decisão pessoal, então, de que não vou ficar mais tanto tempo ali e eu vou ficar, né, com os meus olhos mais focados na palavra. E isso tem trazido muita paz ao meu coração, e o fato da mensagem ser baseada em Romanos 5 é porque Romanos 5 tem trazido paz ao meu coração, porque a palavra me lembra de que eu tenho paz com Deus por intermédio de Jesus. Então para que eu vou ficar focando, né, e levando até para a hora de dormir a lembrança das ofensas das pessoas? Não. Eu tenho lembrado disso, né? Eu tenho paz com Deus. E eu tenho paz com Deus por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus, do meu Salvador. E é isso que a gente precisa lembrar, né, para ter tranquilidade no nosso coração. Por que nós nos sentimos ofendidos com tanta facilidade? E pensando nisso, eu tenho uma sugestão de resposta, porque nós estamos olhando mais para que as pessoas falam do que para aquilo que Jesus disse. E nós precisamos ter mais atenção naquilo que o Senhor Jesus disse. E o Evangelho, Paulo está mostrando isso aqui na carta aos Romanos, né? Que o mérito da salvação não é nosso, o mérito é de Deus. E se nós temos paz com Deus, isso é através do sacrifício do Senhor Jesus. Isso é uma realidade, é a nossa realidade. É a realidade da Igreja Presbiteriana Getsemane. Não pelos nossos méritos, pelos méritos de Jesus. Porque se fosse pelos nossos próprios méritos, é o que Paulo diz no verso 10. Porque Deus, né, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus,
mediante a morte do seu filho, muito mais agora, né, estando já reconciliados, seremos salvos, né, pela sua vida. Então olha só, se não fosse a atitude de amor e de misericórdia de Deus em relação a nós ainda seríamos considerados inimigos de Deus, né? É o que Paulo está dizendo aqui. Mas não, por quê? Porque nós fomos alcançados pela graça. Então que essa graça, meu irmão, ela seja transformada em atitudes nas mais diversas áreas da sua vida. Não deixe de fazer o exercício da folha de papel. Eu sou profissional tal, eu sou pai, então como é que eu vou glorificar a Deus nesse papel? Como mãe, como filho, como é que eu vou glorificar, né, no meu relacionamento com os meus pais? Como discípulo de Cristo, como que eu estou, né, nas minhas atitudes, revelando que o meu desejo é render glórias a Deus? Como é que na minha vida em geral, em todas as áreas, como eu estou mostrando que o meu desejo é o mesmo que Paulo está dizendo nesse texto, de render glórias a Deus? Como eu estou mostrando com as minhas atitudes que eu fui criado para a glória de Deus e não para a minha própria glória? Que você possa refletir nisso e que Romanos capítulo 5 traga paz para o teu coração. Vamos terminar orando e colocando a nossa vida diante do Senhor, para que nessa semana que se inicia, Ele nos dê essa sabedoria e que através de todas as atitudes das nossas vidas, também nas nossas atitudes nas redes sociais, nós possamos render glórias a Deus. Vamos orar? Pai de amor, nós te louvamos porque pela tua graça nós fomos salvos, ó Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus. E que o Senhor nos dê sabedoria para enxergar a nossa realidade de que através desse sacrifício temos paz com o Senhor. E que em todas as áreas o nosso objetivo seja render ao Senhor honra, glória, louvor e adoração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus se alegre em olhar para você e enxergar em você uma pessoa que em todas as áreas rende glórias a Ele. Que Deus te abençoe.